No dia 13 de junho de 2025, às 3 da madrugada, horário local de Teherã, o céu da capital iraniana se iluminou com explosões. Não eram fogos de artifício, eram mais de 200 caças israelenses que tinham cruzado milhares de quilômetros de espaço aéreo para golpear o coração do programa nuclear iraniano. Em poucas horas, as instalações de enriquecimento de urânio em Natanz, os complexos militares, as bases da Guarda Revolucionária e dezenas de posições de lançamento de mísseis estavam em chamas. O Irã levava décadas se preparando para aquele momento, e mesmo assim foi pego completamente de surpresa, o que se seguiu durante os 12 dias mais tensos da história recente do Oriente Médio, redefiniu as regras do conflito moderno, expôs os limites reais dos sistemas de defesa mais sofisticados do planeta, arrastou os Estados Unidos para sua primeira ação militar direta contra o Irã e deixou sem resposta exatamente as mesmas perguntas que supostamente seriam respondidas com as bombas. Nesta análise vou te explicar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu agora, o que esses 12 dias revelaram sobre a capacidade real de ambos os países, quanto custou tudo isso em vidas, em dinheiro e em estabilidade regional, e por que, 8 meses depois de Donald Trump declarar um cessar-fogo, o conflito não só não terminou, como escalou para uma nova guerra, ainda mais perigosa. Porque a história que começou em 13 de junho de 2025 não é um episódio fechado. É o primeiro capítulo de algo que ainda está em curso enquanto você assiste a este vídeo. Para entender o que aconteceu em junho de 2025, primeiro você precisa entender a decisão que levou até ali. E essa decisão tem suas raízes numa pergunta que os governos israelenses carregam há décadas sem encontrar resposta satisfatória. Quanto tempo falta para o Irã ter uma bomba nuclear? A pergunta não é nova. Ela é urgente desde os anos 90. Mas na primavera de 2025, a resposta tinha mudado de forma qualitativa. Segundo declarações do próprio Netanyahu, o Irã estava há meses, possivelmente semanas, de alcançar a capacidade de enriquecer urânio ao nível necessário para construir uma arma nuclear. Em junho de 2025, o Irã possuía aproximadamente 441 quilogramas de urânio enriquecido a 60%. O limiar para uso armamentista é 90%. O país ainda não tinha capacidade documentada de dar esse último passo, segundo o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, que contradisse publicamente as afirmações de Trump. Mas a janela de vulnerabilidade aberta pelo enfraquecimento do eixo de resistência iraniano, o desmantelamento do Hezbollah como força militar de primeiro nível, a queda do governo de Assad na Síria, a destruição em outubro de 2024 de quase todos os sistemas de defesa aérea, esse 300 de fabricação russa que o Irã possuía, essa janela, segundo os planejadores israelenses, não ficaria aberta indefinidamente. A decisão foi atacar antes que ela se fechasse, o que transformou o ataque de 13 de junho em algo qualitativamente diferente de todos os intercâmbios anteriores entre Israel e Irã. Não foi apenas sua escala, foi sua arquitetura. Israel passou meses preparando uma operação que ia muito além do bombardeio convencional. O Mossad havia infiltrado agentes dentro do território iraniano, em paralelo aos ataques aéreos. Drones encobertos equipados com explosivos atacaram por dentro instalações-chave. Cientistas nucleares iranianos foram eliminados em operações coordenadas executadas simultaneamente com os bombardeios. Comandantes da Guarda Revolucionária foram assassinados na primeira onda. O objetivo não era apenas destruir infraestrutura. Era decapitar simultaneamente a estrutura de comando, o conhecimento técnico e a capacidade física do programa nuclear iraniano. Nas primeiras horas da operação, a Força Aérea Israelense lançou 5 ondas de ataques, usando mais de 200 caças,
para lançar mais de 330 munições sobre aproximadamente 100 alvos. Wikipédia. O sucesso dessa operação foi possibilitado, em parte, por um ataque anterior. Em 26 de outubro de 2024, Israel havia desmantelado secretamente segmentos-chave dos sistemas de defesa aérea iranianos, criando um corredor de vulnerabilidade que facilitou a ofensiva quando chegou o momento. O resultado imediato foi uma superioridade aérea israelense que o Irã não conseguiu contrabalançar. O Irã foi incapaz de abater um único caça israelense durante toda a guerra, apesar das afirmações contrárias da mídia iraniana. Israel realizou mais de 1.000 missões durante os 12 dias de combate, com mais de 600 operações de reabastecimento aéreo. The Times of Israel. A resposta iraniana chegou poucas horas depois, e é aqui que o conflito mostrou seu segundo lado. O lado que olha para os civis israelenses. Por volta das 21 horas do dia 13 de junho, sirenes soaram em todo Israel. O sistema de defesa aérea israelense lançou dezenas de mísseis Arrow numa tentativa de interceptar o ataque. Apesar desses esforços, múltiplos mísseis impactaram no centro de Tel Aviv, deixando pelo menos 21 pessoas feridas. O que começou naquela noite se estendeu por 12 dias consecutivos. Em resposta à Operação Leão Ascendente, o Irã iniciou a maior e mais concentrada campanha de mísseis balísticos de sua história, na Operação Promessa Verdadeira 3, lançando mais de 500 mísseis balísticos ao longo dos 12 dias do conflito. Al Jazeera Center for Studies. A estratégia iraniana tinha uma lógica clara. Se não conseguia abater caças israelenses, podia golpear o território israelense de forma sustentada e demonstrar que nenhum sistema de defesa podia garantir a segurança total da população civil. Em parte, conseguiu. Os números do conflito contam uma história que nenhuma declaração oficial de vitória consegue ocultar completamente. O exército israelense informou que os ataques iranianos durante os 12 dias de hostilidades mataram 30 civis e um soldado fora de serviço em Israel, hospitalizaram mais de 3.300 pessoas, com 23 feridos graves, e deslocaram mais de 15.000 pessoas. Israel disse que o Irã havia lançado 550 mísseis balísticos, dos quais 36 impactaram em zonas populadas. Human Rights Watch. Em Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, foram registrados os maiores níveis de destruição e baixas em Israel, com 9 mortos confirmados e aproximadamente 200 feridos. Em Haifa, os mísseis iranianos atingiram o complexo petroquímico Bazan, a maior refinaria de petróleo do país, forçando seu fechamento temporário. Al Jazeera em Tamra, uma cidade predominantemente palestina, de 35.000 habitantes no norte de Israel, um míssil iraniano matou 4 mulheres da mesma família. E como muitas cidades árabes e israelenses, Tamra não possui abrigos antiaéreos adequados. Al Jazeera. Do lado iraniano, o custo humano foi significativamente maior. O Ministério da Saúde iraniano reportou aproximadamente 1.062 pessoas mortas até 22 de julho de 2025. Entre os mortos estavam muitos líderes políticos e militares de alto escalão, além de cientistas. House of Commons Library. Mas a dimensão que mais vai definir o futuro deste conflito não são as baixas. É a economia da guerra de mísseis. E os números aqui são reveladores, de uma forma que os comunicados de vitória de ambos os lados sistematicamente evitam mencionar. Na Guerra de Junho, Israel e Estados Unidos interceptaram 273 dos 322 mísseis iranianos que ameaçaram seu território, uma taxa de sucesso de 85%, segundo o Instituto Judaico para a Segurança Nacional dos Estados Unidos. La Nation, 85% de sucesso soa impressionante. Significa que a arquitetura de defesa multicamada de Israel
com o Arrow 3 para ameaças de longo alcance, o David's Sling para alcance médio e o Iron Dome para foguetes de curto alcance, mais o apoio direto de destroyers da Marinha Americana equipados com mísseis SM-2 e SM-3, mais as baterias TIG-AD implantadas em solo israelense, todo esse sistema funcionou. Na maior parte do tempo. O problema não é o percentual de sucesso. O problema é a aritmética do reabastecimento. Durante o confronto de junho de 2025, os Estados Unidos lançaram entre 100 e 250 interceptores TIAD, um volume que poderia representar até metade de todo o arsenal disponível do Pentágono para esse sistema. La Nación. Segundo o Washington Post, e sem reabastecimentos adicionais de mísseis nem uma participação maior dos Estados Unidos, Israel poderia manter sua defesa antiaérea por mais 10 ou 12 dias se o Irã mantivesse um ritmo constante de ataques. Wikipédia. Dito de outra forma, a defesa de Israel durante os 12 dias de junho foi possível porque durou exatamente 12 dias. Se o conflito tivesse continuado, a equação mudava fundamentalmente. As estimativas projetam os gastos israelenses em defesa num conflito similar como astronômicos e quase insustentáveis. Os inventários precisos de interceptores israelenses são informação classificada, mas funcionários americanos descreveram a situação como crítica. O diretor executivo da Israel Aerospace Industries confirmou que as linhas de produção de interceptores estavam operando em 3 turnos em capacidade máxima, apenas para repor parcialmente os arsenais esgotados. Al Jazeera Center for Studies. Mídia israelense informou que os ataques aéreos ofensivos israelenses contra o Irã custaram ao governo aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, aumentando a pressão financeira sobre o orçamento de defesa de Israel. Wikipédia. Quando Trump declarou o cessar-fogo em 24 de junho de 2025, as manchetes o apresentaram como uma vitória. Netanyahu chamou de fim de 2 ameaças existenciais. Israel havia demonstrado que podia penetrar o espaço aéreo iraniano com impunidade. Havia destruído infraestrutura nuclear que o Irã levara décadas para construir. Havia eliminado dezenas de seus principais cientistas e comandantes militares. Tudo isso era verdade. O que também era verdade, e o que as manchetes de vitória não diziam, é que o problema de fundo continuava sem solução. Após a Guerra dos 12 Dias, Netanyahu declarou uma vitória inequívoca, afirmando que Israel havia eliminado 2 ameaças existenciais. No entanto, 8 meses depois, ele se lançou em um novo conflito bélico. CNN. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma nova campanha de ataques contra o Irã, desta vez conjunta e ainda mais ambiciosa. Chamaram de Fúria Épica em Washington e Leão Rugindo em Jerusalém. Por quê? O que havia falhado na lógica de junho de 2025? A resposta está em algo que os analistas militares chamam de paradoxo da decapitação. A teoria era que destruindo a liderança militar iraniana, seu programa nuclear e sua capacidade de mísseis, o regime dos ayatolás ficaria tão enfraquecido que ou colapsaria sob pressão interna ou aceitaria negociar em termos favoráveis a Israel e aos Estados Unidos. A realidade foi diferente. O conflito de 2025 serviu como um teste de estresse extremo para a doutrina de defesa iraniana. O que emergiu não foi o colapso esperado, mas uma capacidade de adaptação mais rápida do que o previsto. A coesão social e política que surgiu durante o ataque atuou como um recurso estratégico de primeira ordem, frustrando um dos cálculos psicológicos mais persistentes dos atacantes, a expectativa de que a pressão externa seria suficiente para abrir rachaduras no tecido interno iraniano. E Sapane TV
O Irã vinha desenvolvendo há muito tempo sua capacidade de resposta, em particular, a dispersão de sua capacidade de lançamento de mísseis entre muitas unidades independentes espalhadas por todo o país. Se a cadeia de comando ou as comunicações forem rompidas, essas camadas têm autoridade e capacidade de agir de forma autônoma. The Guardian. Foi exatamente isso que aconteceu após junho de 2025. Os comandantes mortos foram substituídos. As instalações destruídas começaram a ser reconstruídas em localizações mais dispersas e difíceis de localizar. E o Irã chegou à conclusão, segundo os analistas que estudaram seu processo de tomada de decisões, de que sua segurança só poderia ser garantida sendo militarmente mais capaz, não menos. Os 12 dias de guerra também revelaram algo sobre os sistemas de armas iranianos que as simulações de inteligência não tinham captado completamente. A taxa de interceptação dos mísseis balísticos iranianos durante a guerra foi de 86%, segundo estimativas. Mas alguns mísseis conseguiram penetrar as defesas aéreas de Israel com resultados devastadores, causando aproximadamente 30 mortes e milhares de feridos. The Jerusalem Post. Os mísseis que mais problemas criaram para os sistemas de defesa israelenses foram o Kheibar Shekan e o Fatah, ambos de propulsão sólida, com ogivas de reentrada manobráveis e capacidades que se aproximam do limiar hipersônico. Esses sistemas podem ajustar sua trajetória durante a fase de descida, o que obriga os sistemas de defesa a recalcular continuamente suas soluções de interceptação, reduzindo a janela de tempo disponível para o disparo. No conflito de 2026, o uso generalizado de munições de fragmentação iranianas levantou novas dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo dos sistemas de defesa aérea israelenses. Enquanto os interceptores Arrow 3 ou David's Sling podem destruir um míssil balístico com uma única ogiva, as ogivas de fragmentação se dividem em dezenas de submunições que são muito mais difíceis de interceptar. CEN. A Guerra de Junho foi também, nesse sentido, um laboratório de aprendizado para ambos os lados. As implicações econômicas do conflito se estenderam muito além de Israel e Irã. Os preços mundiais do petróleo dispararam mais de 10%, atingindo seus níveis mais altos desde janeiro, refletindo o temor dos mercados por interrupções no fornecimento de energia da região, especialmente através do estratégico Estreito de Hormuz. Wikipedia, a agência internacional de energia, anunciou a venda de 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas de seus países membros para conter a alta dos preços, e no dia seguinte alertou que a guerra contra o Irã estava causando a maior disrupção da história no fornecimento de petróleo. Wikipedia. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia fecharam seus espaços aéreos para aeronaves militares israelenses, complicando as rotas de ataque. O Catar, que abriga uma das maiores bases militares americanas da região, se viu na difícil posição de ter que responder a um ataque iraniano com mísseis contra instalações americanas em seu território. A guerra fraturou, pelo menos temporariamente, a arquitetura de relações que os Estados Unidos haviam construído durante décadas na região. No plano diplomático, a resposta internacional refletiu as mesmas divisões que já existiam, mas amplificadas. A Argentina, Alemanha, Ucrânia e Estados Unidos disseram que os ataques israelenses eram justificados para prevenir a proliferação nuclear e instaram o Irã a fechar um acordo nuclear rapidamente. A ONU e a maioria dos países expressaram profunda preocupação com os ataques israelenses e pediram uma solução diplomática. Os ataques foram condenados por muitos países, incluindo a maioria dos estados muçulmanos e árabes. House of Commons Library.
A Human Rights Watch publicou em setembro de 2025 um relatório documentando que pelo menos 5 dos mísseis iranianos que impactaram em zonas residenciais israelenses constituíam prováveis crimes de guerra por terem sido direcionados contra a população civil sem presença de alvos militares nas proximidades. Organizações de direitos humanos também reportaram anteriormente sobre ataques israelenses em zonas populadas do Irã em violação do direito internacional humanitário. Human Rights Watch. Nenhum dos dois lados foi formalmente levado a nenhum tribunal internacional. Então, o que restou dos 12 dias de guerra um ano depois? Resta uma pergunta sem resposta, que é a mesma que existia antes de 13 de junho. O programa nuclear iraniano foi danificado, severamente segundo Israel, parcialmente, segundo avaliações independentes. O alcance real do dano causado ao programa nuclear iraniano continua incerto. House of Commons Library. As instalações podem ser reconstruídas. O conhecimento técnico, ao contrário dos cientistas eliminados, não é destruído completamente por um ataque aéreo. Resta uma arquitetura de defesa aérea israelense, que demonstrou ser extraordinariamente eficaz, mas que também demonstrou ter limites reais de inventário, que uma guerra prolongada colocaria à prova de formas que nenhum comunicado de vitória pode ignorar. Resta um Irã que, longe de colapsar, saiu de junho de 2025 com uma doutrina militar mais descentralizada, mais resiliente e mais determinada a não ser vulnerável da mesma forma novamente. E resta a realidade que explica por que estamos em 31 de março de 2026 e há uma nova guerra em curso. Um ex-funcionário israelense de segurança disse sem eufemismos que Netanyahu se recusa a combinar ação militar com planejamento estratégico. A Guerra dos 12 Dias foi apenas um remendo. 8 meses depois, voltamos ao mesmo círculo vicioso. CNN. Este conflito não se entende apenas como uma disputa militar entre dois países. É o resultado visível de décadas de uma tensão com raízes mais profundas. O programa nuclear iraniano. O fracasso do acordo JCPOA de 2015 após a retirada americana em 2018. O enfraquecimento sistemático do eixo de resistência que o Irã construiu durante décadas como seu escudo estratégico e a convicção iraniana de que apenas a dissuasão, baseada em capacidade militar real, pode garantir a sobrevivência do regime. A pergunta que nenhuma liderança política neste conflito respondeu ainda de forma crível é esta: qual é o cenário que termina com tudo isso? Porque bombardear instalações nucleares não resolve a vontade política de construí-las. Eliminar comandantes não elimina a doutrina que os formou, e gastar em defesa a um ritmo insustentável não cria a segurança que se busca. A Guerra dos 12 Dias foi um evento histórico excepcional. Foi o primeiro conflito militar direto em grande escala entre Israel e Irã. Demonstrou capacidades que antes eram hipotéticas. Mudou a geografia estratégica do Oriente Médio de forma permanente, mas não resolveu nada do que o causou. E enquanto isso continuar sendo assim, o próximo capítulo já está sendo escrito. Se esta análise foi útil para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana publicamos análises geopolíticas baseadas em fontes verificadas sobre os conflitos que estão redefinindo o mundo em que vivemos. Até o próximo vídeo.